Olá, bom dia, boa tarde, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com meu amigo Marcelo Nantes. Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Bom estar aqui de novo, né? É bom estar aqui de novo, você teve que quase 2 anos já. Quase 2 anos quase atrás, 2 exatamente. anos. Nossa, exatamente. Se apresenta rapidinho, né? 2 anos atrás. É verdade. Você já terminou. É verdade. Bom, meu nome é Marcelo Nantes, né? Eu sou gestor de renda variável do ASA, né? Já estou no mercado há muitos anos, a gente a barba, 10, pelo menos, a barba branca entrega, a gente já passei muitas crises e minha vida é Bolsa Brasil, né? A gente acompanha, segue, a gente é dedicado ao Brasil. Obviamente, para investir no Brasil você precisa olhar um pouco lá fora, o que está acontecendo, mas é isso, cara. A gente gosto muito do mercado financeiro, já fiz de tudo. Você trabalhou por renda fixa também? Não. Tudo que eu quero dizer, eu sou engenheiro. Tá. Né? Então já trabalhei em chão de fábrica, já trabalhei em área comercial, já trabalhei em M&A, já fiz estratégia. E aí, há uns quase 20 anos atrás, me achei no mercado financeiro e estou aí desde então. Muito bom. Quase 20 anos atrás? Quase 20 anos. Caramba! Mas quando entrou no mercado financeiro, sempre olhando a análise de empresa, tá sempre eu comecei no mundo real, Então, eu comecei fazendo M&A nos Estados Unidos. Eu trabalhava numa multinacional lá e a gente fazia M&A. E aí eu fiz essa transição para bolsa, né? Tá. Olhando a América Latina, Brasil, comecei como analista, virei gestor, olhava a América Latina e aí fui me especializando. Voltei para o Brasil em 2014 e desde então Bolsa Brasil. Bolsa Brasil, assim, já fui CIO, né, do Bradesco, então ali a gente olhava de tudo, câmbio, renda fixa, mas gestão mesmo, pura, dedicada, renda variável. Renda variável, né? Mas resiliente, né? Porque Brasil, que eu me lembro quando você teve aqui há uns 2 anos, a Bolsa estava lá pelos 120 alguma coisa. E onde está até hoje. Exatamente. Resiliente, né? Exatamente. Resiliente, né? Vamos então fazer uma pergunta para você que me intriga, tá? Que é o seguinte, a Bolsa Americana vem numa batida forte, não um solavanquinho daqui, mas vem batida forte. E o Brasil, parece, todo mundo fala, tem bons fundamentos, mas o Brasil está sempre ali engatinhando, ali, 2 para frente, 2 para trás. O que acontece, Nantes? Bom, vamos lá, eu acho que a gente fala muito, que o Brasil muito influenciado por lá fora, e mesmo, tem muito influenciado, mas a gente sofre dos nossos próprios males, né? Ano passado, início desse ano, a gente teve uma onda aí de otimismo para o Brasil, e aí tem uma questão também de expectativa, né? Porque antes, se você for olhar a Bolsa ano passado foi bem. No último trimestre bombou, inclusive. Aí que tá, exatamente. Quem vê o filme ou vê a foto, né? O ano, fechou bem, mas na verdade foi um ano bastante volátil, né? Que a gente começou, o juros estava muito alto, aí a expectativa de corte de juros, o BC começou a cortar os juros em agosto do ano passado, a inflação começou a cair, a atividade começou a estabilizar, se recuperar um pouco, aí ficou com muito medo do fiscal. O fiscal agora no início desse ano foi se organizando um pouco melhor, então você vai criando aquela expectativa, não, o Brasil, né, tá tudo organizado, aí você olha para os outros mercados emergentes, tá lá a Rússia em guerra, a China, a atividade lá não tá tão boa, estava tudo certo, né? Tudo certo para a gente ir bem. Aí você começa os nossos próprios males, né? E agora, no início do ano, você, além dos problemas lá fora de juros, a gente começa mais uma vez a discutir o fiscal. Né? De novo. Nossa, exatamente. Parece aqueles filmes que você não tira no cara e não morre, levanta de novo. Fizemos, aprovamos o arcabouço fiscal sólido. Aí, semana passada, agora no início de abril, já mudaram a regra, criaram lá um crédito extraordinário, mais 15 bi, e aí agora já estão falando que 2025 era para ter superávit, não vai ser 0 a 0. Então a gente mesmo causa as nossas próprias obstáculos que a gente trava, né? O Brasil não consegue crescer porque é os nossos próprios problemas. De novo, é óbvio que tem a influência lá de fora, a gente pode falar um pouco disso, mas os nossos próprios problemas a gente não consegue se descolar. E aí a gente tem uma
carga tributária pesada, um déficit muito grande, e isso faz com que os juros tenham que subir. E aí, juros para cima, a Bolsa não consegue andar. É muito difícil. A Bolsa é muito dependente de juros para baixo. Então, vou fazer uma pergunta primeiro sobre isso. Custo de capital. Custo de capital é relevante mesmo? Porque se for relevante, o Brasil tem um problema sério. Mas eu diria que é por isso que a Bolsa não anda, né? Você imagina o seguinte, eu vivo recebendo a seguinte pergunta. A Bolsa está barata? Eu não gosto de falar, a Bolsa está barata. Porque isso é uma pergunta, primeiro, o que é barato? Eu sempre nunca sei essa pergunta, assim, você é barato? Exatamente. Sei, a pessoa, não, porque você pegar pelo CDI há 10 anos atrás... Então, aí que tá. Aqui é bom que pelo menos você pode explicar, né? Por que eu não gosto de responder essa pergunta? Porque primeiro você pergunta, barata em relação a quê? Segundo, barata para quem? Porque são conceitos relativos, né? Então, você fala assim, barato, você tem que olhar em relação aos juros. Se eu virar para você e falar assim, olha, você pega, por exemplo, um fundo de pensão, que tem lá os aposentados, os pensionistas, que ele tem que cuidar. Você pega, poxa, o NTNB 2050, a IPCA mais 6, ele tem uma meta atuarial de IPCA mais 5, para que eu vou correr risco na Bolsa se eu tenho um papel líquido, com retorno alto e de baixo risco? Nossa, imbatível. Para que eu vou investir? Então, você vai falar que a Bolsa está barata? Se eu sou um fundo de pensão, não, está barato para mim é a B. Né? Então, primeiro você tem que comparar, eu sempre comparo com os juros. Né? Você, como investidor, você prefere correr o risco da Bolsa ou ter um retorno que seja um CDI, que seja um IPCA+, ainda tem as incentivadas, né, que você ainda tem um incentivo fiscal. Então, para mim não é óbvio falar que a Bolsa está barata quando você olha comparando com os juros. Tá bom. Primeira vez. Segundo está barata para quem? Se você é um aposentado, se você é uma pessoa mais jovem, dependendo do seu perfil de risco, se você por algum motivo não pode correr risco, eu prefiro estar no CDI. Hoje as taxas de retorno de juros do governo estão atrativas. Então, depende do perfil de risco da pessoa. É óbvio que aí a gente vai para a última parte, né, que é o seguinte, poxa, você tem um princípio da diversificação. Né? Se você tem um horizonte de investimento um pouco mais longo, você tem que diversificar e tem que ter uma parcela do seu capital em bolsa, né? É sempre bom. Você tem igual o ano passado, a gente falou, ano passado foi um ano muito ruim, em novembro e dezembro a bolsa, né, explodiu, bateu o CDI no ano, você vê, né? Bateu o CDI, todo mundo fica feliz, né? Mas o CDI não tem esse risco. Então, é óbvio que a gente sempre argumenta, você tem que ter a diversificação, você tem que ter uma parcela do seu patrimônio na bolsa, mas eu diria que no Brasil a tendência é você ter uma parcela menor do seu patrimônio em bolsa do que normalmente. Então, respondendo a sua pergunta do custo de capital, o custo de capital é muito importante para o outro porque a bolsa está competindo com o capital. Então, eu como investidor é o meu capital. Né? O que eu prefiro? Eu prefiro ir para a bolsa ou investir para o governo líquido, retorno alto e baixo risco. Então, por isso que os juros é muito importante. E isso é que trava a bolsa no Brasil. Né? Sem contar que você imagina, né? Com as inseguranças brasileiras. Vamos falar um pouquinho sobre insegurança jurídica, que eu acho que também é outro ponto. Com as inseguranças brasileiras, você olhar para o lado e ter um papel que paga um juro real de 6% ao ano, né? E pensando como empresário, tem meu custo de oportunidade de um lado e depois qualquer investimento que ele pague, antes dele botar dinheiro no bolso, ele tem que pagar quanto de juros, né? Quanto sobra? Exatamente. Cara. Isso é uma discussão engraçada, você falar que a gente tem essa discussão, muita gente olha para mim, não é, porque o livro-texto fala, o capital mais barato é a dívida, depois o equity. No Brasil, a prática não diz muito isso. No Brasil, o equity é mais barato que a dívida, porque é só você, o que tem de empresa que levanta dinheiro na bolsa para pagar dívida. Eu sempre pergunto, por exemplo, peraí, você está me falando que o meu dinheiro, o meu capital é mais barato do que a sua dívida? Isso é uma discussão boa, né? Aqui no Brasil, você... vou te chamar para dar uma aula. Não, eu estudei muito isso, eu me lembro, então tá bom, o capital, o KD, né, o custo da dívida é sempre menor que o KE, né? Tem perfil diferente, mas no Brasil, com a dívida, o CDI a 12, chegou a 13,75, quem que podia ficar muito alavancado?
né? É difícil. Vamos voltar para o exterior. Bolsa Americana vai bem. E você tinha comentado aqui sobre olhando 20 anos atrás, Bolsa Americana, Bolsa Brasil, empresas e tal. Falar um pouquinho de mundo. Talvez mundo, na minha visão, um pouco míope, talvez seja Estados Unidos muito forte. Mas eu também. Você fica à vontade. Eu tenho esse viés também. Mas... Vamos lá. Engraçado, a Bolsa Americana é muito forte. Aí, engraçado que a Bolsa Americana está sofrendo um processo de abrasileiramento, né? Não é tão forte igual no Brasil, mas você começa a ter uma separação da Bolsa Americana interessante. Você tem lá os Magnificent Seven, né, que são as 7, Apple, Google, Nvidia, Tesla, Microsoft, tem mais um, e Meta, né? Amazon também. Então você tem essas e você tem o resto. Porque quando você faz, eu peguei umas estatísticas, né? Você pega aqui, ó, no ano, você pega o S&P subindo 7% em dólar. Esse ano, né? Esse ano, tá bom. 2024. 7% em dólar. Você pega o Russell 2000, que você está pegando as mais empresas de capitalização menor, está caindo 2%. Eita! E você pega o Magnificent Seven, que é o índice dessas 4 empresas, está subindo 15%. Uau! O dobro do S&P. Então, vamos lá, eu vou responder a sua pergunta, né? Aí você fala, a Bolsa Americana está indo bem, né? A gente tem que começar a estratificar um pouco quanto desse indo bem vem de algum setor específico, né? Igual você fala, a Bolsa Brasileira está indo mal. Peraí, Bolsa Brasileira é Petro, Vale e bancos. Isso é 50% da Bolsa. Então tem que tomar cuidado, né? Que a gente precisa... Estamos falando de 4 ou 5. Isso, qualificar esse tipo de coisa. Então, aí você pega, tem muita gente que fala, os múltiplos da Bolsa Americana estão muito altos. Então vamos voltar. Você pega 20 anos atrás, quais eram as grandes empresas do S&P? Além do S&P ser muito mais pulverizado, você tinha GE, um conglomerado industrial, você tinha Chevron, Petróleo, ExxonMobil, você tinha Microsoft, você tinha alguns bancos, algumas empresas de saúde, mas era muito mais pulverizado e você tinha de tecnologia, tinha a Microsoft lá. Beleza. Fica lá. Verdade. E aí você pega hoje, 20 anos para frente, a Nvidia praticamente inexistente. A Apple já existia naquela época, mas hoje é muito maior do que era naquela época. Né? Foi em 2000, né? A Microsoft hoje é gigantesca. A Amazon não existia. O Facebook, a Meta, né, também não existia naquela época. É verdade. Então, você começa a olhar o dinamismo, e aí eu tenho um viés, igual você, quando fala de mundo, a gente tem de olhar os Estados Unidos, né, que é ordem de grandeza maior que o mercado brasileiro. Mas você vê o dinamismo da economia americana, né, e a capacidade de inovar, criar novos negócios, novas empresas que vão ter uma representatividade muito maior no índice, né, é um dinamismo maior. E tanto é que você pega aqui, quando a gente olha a Bolsa Americana, você vê as empresas de tecnologia, pelo menos esse ano, e mesmo nos últimos 12 meses, a Tesla está mal esse ano, dessas Magnificent Seven, e a Apple também não está muito bem. Mas agora Nvidia, Microsoft, mas esses papéis estão voando, porque é o setor de tecnologia puxando a Bolsa Americana para tudo, e que faz sentido, que lá tem uma representatividade, né? E a nossa Bolsa, a gente, além de não ter esse dinamismo, você pega as grandes empresas há 20 anos atrás, era Petro, do Ibovespa, né? Petro, Vale, Itaú, Bradesco, né? Os mesmos, Ambev. Nada mesmo. Aí hoje estamos aqui na mesma, sentado, basicamente, muda um pouco, mas não muda muito. Então, você vê que a gente tem um primeiro problema, que é a Bolsa Brasileira não é uma boa representação da economia brasileira. Você pega o agro brasileiro, muito pouco representativo na nossa bolsa. Muito pouco representativo. Então, você tem uma distribuição de empresas na bolsa bastante descolada da economia brasileira. Primeiro ponto. Segundo, você não vê essa inovação da economia brasileira, e muito menos na bolsa, de novos setores aparecendo, crescendo. Pensando aqui. Exatamente. Então, esse viés, a Bolsa Americana está muito boa, porque você tem setores de inovação crescendo muito. E crescimento é combustível para a Bolsa, né? Então, você pega Nvidia, a inteligência artificial, esses setores que estão mais expostos a esses fatores, aí, principalmente de inteligência artificial, que é um tema, né, que agora ganhou
o mercado, pelo menos, né? Isso faz com que as empresas muito expostas a essa tecnologia andem, tem uma previsão de crescimento muito maior e puxa a Bolsa Americana. De novo, aqui, vou repetir os números. S&P subindo 7 no ano, as Magnificent subindo 14,90 e o Russell 2000, que é mais um mid small cap, caindo 2% no ano em dólar. Então, você vê que a Bolsa Americana está indo bem, todo mundo falando, mas você tem uma estratificação aí que você consegue perceber tendências um pouco diferentes. Ou seja, ela está descolando, mas é porque tem um setor específico que está puxando. Mas como a gente diz, também vale. Né? É um setor, mas também conta. Então, quem tem exposição à Bolsa Americana, o S&P hoje, está ganhando no ano 7%. Não tem nada. Essa é a beleza do índice. Aí. Exato. Essa é a beleza do índice. Você compra a diversificação da economia. Então, você tem parte do seu patrimônio, do seu portfólio do índice, está exposto à parte da economia que cresce mais. E o índice está refletindo isso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu fico curioso. Tem aquele livro do Benjamin Graham, né, o Investidor Inteligente, ele fala uma hora lá que é década de 60, né, companhias aéreas. Né? Não, vai bombar, porque o mundo inteiro, todo mundo vai querer andar de avião e tal, e a gente vê as companhias aéreas aí. Exatamente. Inteligência artificial. Será que a gente não tem uma daquelas coisas que, nossa, todo mundo vai usar, vai ser não sei o quê? Assim, dá para dizer que já dá para dizer, é uma tese de investimento ou ainda está na fase de provação? Hein? Vamos lá, eu vou dividir, porque a sua pergunta ela é mais profunda do que parece. A gente tem que dividir, primeiro, é uma tecnologia ou uma tendência que vai acontecer? E a segunda pergunta é um bom investimento? Boa! Né? Porque são coisas diferentes. As companhias aéreas, quase ninguém ganha dinheiro, mas está aí. Nos anos 60 ninguém viajava de avião. Hoje você não consegue conceber ir daqui para Porto Alegre de carro mais. Faz parte da vida de todo mundo. Não quer dizer que é um bom investimento. Então, eu vou separar, vou responder a sua pergunta da inteligência artificial, base do que eu sei até agora também, que é muito incipiente. Pelo que eu tenho lido, tenho estudado, conversado com muita gente, é uma coisa revolucionária. Revolucionária. Não tem. Qual avião? Daqui a alguns anos você não vai fazer nada. Exatamente. E o motivo que a Bolsa Americana ou essas empresas estão andando bastante, porque elas têm muito mais exposição a esse negócio agora do que o resto do setor da economia. Por exemplo, se você imaginar uma inteligência artificial para o Google, o core ou para uma Microsoft, o core da receita dele. O impacto no business dele é de imediato, né, grande e num curto período de tempo. Se você for imaginar uma Vale, vai ter, mas a gente conseguir conceber como isso vai impactar no business da Vale, provavelmente vai demorar mais e o impacto é menor no business de mineração. Concordo. Né? Então, respondendo a sua pergunta, primeiro, do que eu tenho visto, é um negócio revolucionário, principalmente nos setores de serviço, né? Porque você consegue, você entra lá, eu vou até contar uma anedota minha, eu comecei há 2 anos atrás, quando eu estive aqui, eu comecei a estudar Python. Eu falei, cara, eu preciso aprender, né? A gente é velho, essa molecada toda fazendo, precisa aprender. Comecei a estudar Python, comecei a estudar relativamente sério. Em determinado momento, já estavam 6 meses, já estava mandando bem. Eu fui me introduzir o tal do ChatGPT. Eu falei, esse negócio faz, vamos ver o que faz. Entrei no ChatGPT e falei assim, olha, escreva uma rotina em Python que faça XYZ. Vai lá, um programinha bem curtinho. 10 segundos, cuspiu. Eu parei de estudar Python naquele dia. Você pode ter 6 meses. Isso. Eu parei isso por quê? O que eu percebi é o seguinte, para o programador medíocre, porque se eu estudar muito Python, eu vou virar um programador medíocre. Eu nunca vou ser um mega que nem a tua atividade fina. Exatamente. Eu vou ser um programador medíocre. Acabou o programador medíocre. Acabou o programador medíocre. O programador medíocre vai ser o cara que sabe orientar o ChatGPT para escrever o que precisa. É isso. Estou te dando um exemplo. Você imagina em produtividade o que isso pode trazer. Concordo plenamente. Ontem eu tive uma conversa com um aluno que está estudando engenharia de computação e ele me disse o seguinte, olha, tem lá o fórum dos programadores que
há 6 meses atrás, os programadores colocam perguntas lá. O ChatGPT era capaz de responder mais ou menos 2% dos problemas que eles colocam lá. 2%. Hoje, ele já consegue responder mais ou menos 13%. Em 6 meses? Então você imagina a evolução. 2% não é nada, isso não vai resolver. Cara, daqui a, sei lá, um ano, ele vai estar respondendo 50%, 60%, 70%. Você imagina a produtividade que isso vai trazer. Né? Então, eu acredito que o ChatGPT, ele é revolucionário. Se você imaginar tudo na nossa vida que depende de serviço, é uma coisa impressionante. O diagnóstico médico, estão falando que... Então, diagnóstico médico, serviço de advocacia. Também. Escrever um contrato, você viu lá no chat, olha, já pega o Código Penal brasileiro, quero que isso aqui escreva uma moção assim, ele já faz. Aí dá um exemplo quanto país, né? O Brasil talvez demore um pouquinho mais. É que o Brasil, as interpretações são sempre, você não sabe como ele vai interpretar. Mas ele vai tirar esse trabalho de serviço, de, vou dizer, baixo valor agregado, mas mais inicial, ele vai aumentar a produtividade imensamente. Então, vamos lá, respondendo a sua primeira pergunta. Eu acredito, e isso toca em várias indústrias. De novo, em intensidades diferentes, talvez algumas mais cedo, outras mais tarde. Mas eu realmente acho que a inteligência artificial é uma coisa que vai revolucionar. A gente está vivendo uma revolução industrial, uma revolução na internet, que a gente vai ver ao longo dos próximos anos. Talvez comparável ao que foi na década de 90 a internet, quando surgiu. Exatamente. Né? Hoje em dia você não vive isso. Exatamente. Aí até lembra da bolha da internet também, mas enfim. Tá. E aí, a segunda parte, se é um bom investimento, eu não sei. Eu não sei. Por favor. Eu não sei. Não sei, porque é difícil você precificar essas coisas. Né? Quando você começa a ver os números da NVIDIA, agora, esses dias eu estava lendo, eles estão querendo levantar $1 trilhão, $1 trilhão para fazer investimento, os novos chips custam 50, 60 mil dólares, aí você começa a ver as projeções. Por que é difícil? Que você não consegue prever a demanda. Você sabe que a demanda vai ser muito forte, mas se é muito forte ou absurdamente forte, o mercado começa a precificar. Então você começa a andar num território em previsões de cenário muito diferentes, uma amplitude muito grande. Então, talvez é aquela história, quem entrar cedo ou quem já entrou cedo, talvez ganhe dinheiro nesses investimentos, mas o mercado tende a exagerar os movimentos. Então você não quer ser o último a entrar. Então, se é um bom investimento, eu não sei. Mas que certamente é uma tecnologia, certamente, eu não gosto de falar certamente, né? Mas que a gente tem vários indicadores que é uma tecnologia que veio para ficar, que vai influenciar o mundo, eu diria como... mas você lembrou o negócio da bolha, eu fiquei pensando aqui, né? Realmente, né, em algum momento é o que você falou, ninguém quer ser o último a comprar. Todo mundo já saiu comprando. Todo mundo saiu comprando, o preço subiu. Exatamente. A questão, o cara vai pegar $1 trilhão. Se 1 trilhão vai ter demanda, qual o custo? Se for 50, 60, mas com 50, 60 mil vai demorar. Sem comparar metaverso. Isso, não, mas aí você começa também, né? Peraí, a NVIDIA está navegando sozinha, né? Esse mundo de chip, também a gente não pode esquecer que a gente está no meio de uma transformação geopolítica monstruosa. Verdade. Hoje, então, a gente não pode ignorar esses fatores, né? Você tem os chips sendo fabricados em Taiwan, a China ameaçando invadir Taiwan a qualquer momento. Eu li que achei absurdo, tá? Quando teve um negócio, 90% dos chips saem de Taiwan. Isso aí. É isso que eu estou falando. Então, o pessoal economista não sabe de diversificação, não é à toa que o governo americano está dando incentivos fiscais alguns muitos bilhões de dólares para incentivar a fabricação de chip nos Estados Unidos. Existem as teorias que eu tendo a concordar que, do mesmo jeito que os Estados Unidos protegiam o Oriente Médio nos anos 90, por causa do petróleo, esse é o motivo que ele protege Taiwan hoje. Porque se a China, não sei para quem acompanha, o governo americano já proibiu alguns chips de serem vendidos para a China, já está proibido. A China está desenvolvendo os dela. Então, de longe, a gente está passando por um xadrez geopolítico interessante. Daqui, sei lá, 2, 3 anos, os Estados Unidos já vai estar produzindo bastante chip onshore lá, dentro dos Estados Unidos. O que vai acontecer? Eu não sei. Isso são incertezas que a gente acompanha,
só, né, tentando ter uma leitura de um cenário, mas como é que isso vai impactar o preço do chip? Não sabemos. É verdade, né? Aliás, colocando hoje, né, a gente estava comentando aqui antes, né? A gente é de uma geração que ouvia falar de guerra, não, tinha alguma coisa ali no Oriente Médio, né? E hoje o ambiente de análise ficou mais complexo com a geopolítica, não é? Até assim, você tem mais gente com bomba atômica, as armas mais modernas, mais rápidas. Eu diria também que a comunicação é muito mais rápida hoje, né? As coisas a gente tem acesso ao que está acontecendo no Timor-Leste, no Haiti. Todo você abre o jornal, você tem acesso. Então a gente tem de ser bombardeada muito mais informação, né? Você tá em casa no sábado, no domingo à noite, e tá lá. O Irã acabou de lançar uma onda de no dia seguinte. No dia seguinte, já atacou, já não aconteceu nada e tá tudo certo. E o diplomata já falou que não vai reagir. Então você já conseguia. Hoje não, você tá ali online acompanhando as coisas. Então a gente a gente é bombardeada muito mais informação, aumenta a volatilidade, os nervosismos todos, né? Mas isso não tira o fato que você falou, de que isso afeta o humor dos mercados, a volatilidade dos mercados, né? Agora, por outro lado, eu acho que o mundo hoje, e talvez eu estou sendo, pode me chamar talvez até um pouco naive, um pouco ingênuo, eu acho que o mundo hoje tem mais consciência dos impactos das guerras. Eu não sei quando você tem um determinado regime muito desequilibrado, né? Você vê, o Irã mandou lá, mas já avisou, eu vou mandar só esse, não vai ter mais nada, por mim acabou aqui, não vou reagir, já tinha avisado os Estados Unidos. Então, as guerras são... Você começou primeiro, eu te dei um tapa, também agora chega, né? E aí você vê a Jordânia e a Arábia Saudita ajudando a abater, para proteger Israel. Então você tem, eu acho que uma certa racionalidade, não sei, mas, né, de vocês entenderem, você tem o jogo de cena que tem que fazer, porque é a soberania, não, o Israel bombardeou o meu consulado, minha embaixada, eu tenho que responder, mas isso é muito mais jogo de cena. Então, você tem razão, é muito difícil, o que complica é que é tanta informação que até você desenhar o cenário, talvez isso eu te perguntar, como é que está sendo separar o que é ruído do resto? Porque você falando, eu estava falando, eu ficava aqui pensando, nossa, o Nantes tem que tomar uma decisão, aloca aqui, desaloca e tal. E aí vem um monte de informação, né? Por outro lado, mas é de todo lado. Por outro lado, o teu cliente também está com pressa hoje. É uma volatilidade diferente, uma cota negativa já fica mais também assim. Por outro lado, tem uma concorrência grande. Tem um monte de gente vendendo produto. Então, você é pressionado pelo lado da demanda, quando a gente pensa no seu cliente, e pelo outro lado, você tem que tomar suas decisões, só que é um monte de ruído. Como é que Nantes faz para separar esses ruídos? Esse é um bom ponto. A maneira que a gente pensa assim, você tem que ter o seu cenário eu não vou falar a longo prazo, porque a gente que é investidor de Brasil, né, um ano é longuíssimo prazo. Mas você tem que ter o que você acha, o seu cenário, 6 meses, 1 ano. Você tem que ter um cenário que você acha, olha, eu acho que vai acontecer isso. Lá fora você tem que ter um pouco de opinião do que você acha que vai acontecer. E aí, opinião, às vezes, porque o que vai acontecer com o preço do petróleo? Pô, se alguém te falar o que vai acontecer, quando alguém vira, não, o preço do petróleo vai acontecer isso. O que eu faço é o seguinte, esse cara eu não converso mais, porque ele não tem credibilidade. Porque o cara falar comigo o que vai acontecer com o preço do petróleo, a única coisa que eu sei é que esse cara não é confiável. Boa. Bom, a única informação útil que eu tenho dessa conversa é essa. Muito parecido com o dólar. Né? Você via todo mundo, não, o dólar, fechamento do ano é 4,90. É óbvio que os economistas têm que ter as previsões dele. Né? A gente está no mercado, a gente entende, você é obrigado a ter uma opinião, mas daí o dólar tá aí 5,28 e, né, então você precisa ter... O dólar está errado. Isso, o mercado não sabe. Como é que a gente faz? A gente tem o nosso cenário e as nossas premissas que vão levar a esse cenário. O dólar é uma delas, né? Então você tem esse cenário. A gente acha que o juros vai ser assim, inflação, fiscal. E aí todo dia o nosso trabalho é ler o que está acontecendo, né? E saber o seguinte, essa notícia vai mudar estruturalmente alguma das minhas premissas? É isso.
E por que é importante? Mas é o que você falou, opinião continua sendo relevante. Exatamente. Não dá para fugir disso. E às vezes o que é interessante, que você tem notícias grandes, impacto grande, próximo. Mas às vezes você tem pequenas notícias que você lê, o impacto é pequeno, mas a tendência é a mesma. A tendência é a mesma. Você fala, puxa vida, cara, toda semana eu tô lendo aqui uma notícia, eu já vou até dar um exemplo. Tô vendo a notícia, isso aqui vai notícia pequena, impacto pequeno, mas lá na frente ela pode ter um impacto grande nas minhas premissas. Vou dar um exemplo. Até para a gente trazer um pouco para a nossa conversa. Governança da Petrobras. Todo mundo, na hora que o novo governo elegeu, acabou, vai ser uma bagunça, não sei o quê, parará. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Petrobras, se você pegar aí nos últimos anos, é o melhor papel da Bolsa. Esse ano passado, eu tenho que vou falar aqui, ó. Esse ano, a Petro subiu 4,5%. Ano passado, 12 meses, a Petro subiu 90%. Uau! Surpreende. Toda vez que eu falo isso, todo mundo fala, nossa, aí, pega aí. Incluindo o dividendo, total return, né? A apreensão do papel, você é acionista, você teve 95% de retorno. Né? E as pessoas, nossa, como assim? É exatamente isso. Então a Petrobras já... Exato, mas quando... E aí você fala assim, poxa, mas... E aqui sem juízo de valor de governo, direita, esquerda, a Petrobras, né, ou as estatais brasileiras, até para não usar o exemplo da Petrobras, hoje já existe uma estrutura regulatória robusta o suficiente que impede uma canetada. Baixa o preço do combustível aí. Você olha o que o governo anterior fez, teve que trocar o CEO várias vezes e não conseguiu. Por quê? Hoje, se algum diretor da Petrobras, ou o próprio CEO da Petrobras, se ele faz isso, é responsabilidade dele na física. Não adianta o presidente ligar para ele, porque é o seguinte, ele é responsável na física. No dia que ele sair de lá, é CVM, é Ministério Público, todo mundo atrás, ele vai ter que responder. Então, o cara prefere sair do que fazer. Responde com os bens. Exatamente. Então, por que eu estou falando isso? Mas, por outro lado, você fala assim, não vai, o mercado overreacted, o mercado reagiu, agora vão destruir a Petrobras. A gente sabe, a gente acredita que isso não vai acontecer como o mercado previu. Vai ser uma vez só, acabou. Mas, por outro lado, você vai vendo as pequenas mudanças. Eles mudam o planejamento estratégico por um CAPEX mais voltado à energia limpa, à refinaria, você começa a ver uma mudança na política de preço pequena, você começa a ver uma mudança nas leis das estatais, você fala assim, isso não é irrelevante. Mas aí, isso que eu falei, de separar ruído do sinal, que você também tem as notícias de baixo impacto que você vai formando a sua opinião. Então, você é uma dinâmica complicada que você tem que ler todo dia, separar o sinal do ruído, e ainda ver as tendências para onde as coisas estão acontecendo. Cara. Mas esse é o nosso dia a dia, né? Faz parte do trabalho. Nossa, Deus do céu. E hoje em dia é mais difícil, né? Nossa. Nante, mudando a página para Brasil agora diretamente, produtividade. A gente estava falando sobre indústria também, um pouquinho antes também, e a gente vê que os dados de produtividade do Brasil são muito ruins, né? Na sua opinião, qual é o impacto disso, não só no crescimento do Brasil, mas no crescimento das empresas na Bolsa? Vamos lá. Como eu disse, né, a gente hoje, se você pega as principais empresas, né, que estão na Bolsa brasileira, são as mesmas empresas há 20 anos. Né, que você tem pouco efeito de produtividade. Uma Petrobras, uma Vale, o crescimento delas está muito mais relacionado ao preço do commodity internacional. Bem notado, hein? Que elas não têm grande influência, né? E você tem os bancos, que aí você tem ganho de produtividade, mas principalmente por novas tecnologias, né? Todo mundo fala aí das fintechs, os bancos, que hoje o banco fechou, você vai conversar com qualquer CEO de banco, nos últimos 5 anos pelo menos, o principal tema é fechamento de agências. Fechamento de agência, investimento em tecnologia. Então, eu diria que até o setor financeiro no Brasil é um setor que capturou
ganhos de produtividade por meio tecnológico. Mas o Brasil, como um todo, você não vê grandes ganhos de produtividade na indústria. Um outro setor que se beneficiou bastante é o setor agrícola. Ano passado bombou, né? Não, os últimos 20 anos. Ano passado foi... os últimos 2 anos, né? Foi espetacular. Eu até vou voltar nesse ponto. Mas você vê, de um modo geral, a indústria brasileira, você não tem grande produtividade. Você tem setores específicos. O financeiro foi um, o agrícola foi um, e tudo tecnologia. Você pega ganhos de produtividade, né, com desenvolvimento de sementes, de químicos, de equipamentos, de tecnologia de satélites, para você consegue ver isso muito claro. Então é que hoje o agro no Brasil é extremamente relevante. Esses ganhos de produtividade que a gente tem visto, ou safras recordes, é que você não só produz mais grãos ou produtos por hectare, como você começa a viabilizar terras que não eram aráveis por novas tecnologias. Essa terra agora ela é economicamente viável. Produtividade, exatamente. Então, esses 2 setores eu diria que são setores que têm capturado, né, esses ganhos de tecnologia. Agora, a indústria brasileira você não consegue, porque aí você começa com o problema, que é um problema natural nosso, né? A nossa estrutura fiscal é muito pesada, né? Você tem uma estrutura trabalhista pesada, a nossa logística é muito ruim, então a indústria não fica competitiva, né? Eu comentei com você hoje, o Brasil tem o minério de ferro mais barato do mundo, mas não consegue exportar aço, não é competitivo no aço. O que é curioso, né? Porque a gente está lembrando de Getúlio Vargas, CSN, não sei o que, era um projeto de tecido, não só para a indústria automobilística brasileira, mas eu imagino em algum momento até para exportar, mas sei lá, 60 anos passaram, mais de 60, desculpa, 70 anos passaram. Engraçado, você conversa com... A própria Gerdau tem sido muito vocal nisso, é interessante. Tem entrevista aí do CEO da Gerdau falando. Da fábrica para dentro, se você compara os nossos números de eficiência, a gente é muito eficiente. Em custo, em problemas ambientais, emissão por tonelada, emissão de gases, né, de efeito CO2, custo por tonelada. Na hora que sai da porta para a fábrica, da porta para fora da fábrica, que você começa a colocar os encargos sociais, os encargos sociais, quer dizer, trabalhistas, fiscal e o custo da logística, ele não fica competitivo. O chinês consegue importar o nosso minério de ferro, produzir o aço, reexportar para cá e ainda ser mais competitivo. E esse é um fazendo tudo isso, vai lá e volta, é mais barato. A nossa indústria agrícola conseguiu capturar esses ganhos de produtividade e hoje a gente em produtos manufaturados, a gente não é competitivo por problema de produtividade, né? Nossa, Deus do céu, é terrível esse negócio, né? Nath, caminhando aqui para o final, né? Isso aqui tem que tomar conta aqui do tempo, a conversa vai se deixar. Se perde. Vamos aqui, não vamos falar de bola de cristal, não, mas como é que você vê aqui para a gente finalizar? Como é que você está vendo de hoje até o final do ano aqui, Brasil? Bolsa Brasil, se quiser falar um pouquinho de juros também, já que está tudo entregado, fica à vontade. Eu ia falar exatamente isso, né? Eu vou separar aqui, né? A gente tem estado, vou até usar o tempo verbal mais cuidado, tem estado mais positivo com o Bolsa Brasil. De novo, quando a gente pega e olha o cenário macro, o que a gente está vendo? A gente está vendo, a gente já começou um ciclo de corte de juros em agosto do ano passado. Já saindo de 3,75, vamos parar alguma coisa por volta de 10, entre 9 e 10, né? Querendo ou não, a gente cortou os juros bastante. Você está vendo a inflação, eu diria que agora até ela já caiu sob controle, estamos discutindo aí se está realmente sob controle ou não, mas você não tem preocupações, a inflação está subindo, então a inflação relativamente sob controle, né? Uma desinflação de bens, com uma inflação de serviço pressionando um pouco, mas nada ainda, né, que faça a gente, vai subir o juros. Não, a gente ainda vai ter mais um corte, né? Eu estava até olhando hoje, né, o mercado ainda está precificando 50, o próximo corte de juros. Então, o cenário macro, a gente está terminando o nosso ciclo de corte de juros, a inflação relativamente sob controle, os bancos começando a revisar oferta de crédito para cima, inadimplência
estável, começando a cair, sinais de atividade, eu pessoalmente achei que já era para ter vindo, está vindo mais devagar que a gente gostaria, mas uma tendência positiva. Então, quando a gente olha a Bolsa, a gente olha assim, poxa, me parece aqui que a gente está com um cenário muito bem montado para a Bolsa, olhando os aspectos microdomésticos. Estou olhando aqui, poxa, doméstico, parece, as empresas não estão mega alavancadas. Então, e aí você, com as consequências disso, você começa a olhar dados, então esse dado saiu do Banco Central essa semana, renda disponível começa a aumentar. Os juros começam a pesar menos na renda do consumidor, você já tem a conta de luz está sob controle, você começa a ver a inflação sob controle, a tendência, é o que a gente quer ver, é isso vir para a demanda. Está vindo mais devagar, mas já começa a vir para a demanda. E aí você começa a ver que o que impulsiona a Bolsa é crescimento. Bolsa é lucro crescendo. Então você começa a ver a receita das empresas já está começando a você ver, opa, já não está tão ruim quanto estava no ano passado. A despesa de juros das empresas, pelo fato da Selic estar caindo, você começa a ver uma redução. E aí você começa a ver crescimento de lucro. E crescimento de lucro é o combustível para a Bolsa. Então, quando a gente olha o mercado doméstico, ex-governo, parece estável. Parece, opa, estamos aqui. O problema é que aí você começa a olhar outras coisas que é o contraponto do nosso otimismo para a Bolsa. Essa semana você já começou a ver o arcabouço fiscal. Eu não vou falar que ele foi enterrado, mas ele perdeu credibilidade. O arcabouço fiscal, você já começa, o governo apresentou agora lá a LDO, e você já começa a ver, poxa, para 2025 não era para ter um superávit, agora o governo está vindo com zero, sendo que zero tem uma margem aí para ainda ser um déficit pequeno, isso está alimentando aí essa performance ruim da Bolsa. O governo fala que é por causa de fora, só que aqui, bom, a gente começa a falar assim, puxa vida, a gente estava tudo certo aqui internamente para a Bolsa dar aquela decolada, e agora o problema fiscal, que não era para ser, o que já tinha passado. A arrecadação veio forte em janeiro, a arrecadação veio forte em fevereiro. Falar até vamos gastar mais. Exatamente, isso, exato. A gente começando a ficar positivo com a Bolsa, março já não foi tão bom. Então, e aí, para mim, não dá para falar de Bolsa Brasil sem falar lá de fora. Vou até fazer antes de falar lá de fora, você falou de juros. O próprio BC já está falando, olha, não dá para cortar juro sem um fiscal estabilizado. Então, você vê que a curva já essa semana já subiu. A taxa terminal que o mercado está precificando por volta de 10. A discussão é se é 8,75, 9 ou 9,5, já está mais para 9,5, 10 a taxa terminal. Afeta a Bolsa, a gente já falou isso no início. E não dá para ignorar os juros americanos, não dá para ignorar os 10 anos americanos. Se você pega os meses de agosto, setembro, outubro, novembro, até março desse ano, você pega o mês em que o 10 anos americano abre, a gente tem saída de estrangeiro no Brasil. O mês que ele fecha, você tem inflow. E isso afeta diretamente a performance da Bolsa Brasileira. Então, a gente faz todo esse dever de casa de Brasil, mas, como eu falei, a gente tem que estar olhando o juro 10 anos americano. Então, essa semana, a gente teve não só o fiscal brasileiro, mas você teve o dado aí, o PCI, que saiu a inflação americana, que mostrou estar mais resiliente do que se esperava. O Fed já está falando, olha, eu não sei quando que eu vou cortar, eu preciso ver essa inflação ceder. O juros americano subiu, aí a gente teve aí você soma o efeito do fiscal brasileiro, E aí, exatamente, a gente sofre com isso. Então é difícil você falar, Bolsa Brasil, você tem que olhar lá. Infelizmente hoje o fluxo estrangeiro na Bolsa é muito relevante para a gente falar de Bolsa Brasil. Então, mas de novo, a gente tem posição, A gente estava mais otimista com a Bolsa Brasil, tá? Início do ano. Não, há 2 semanas atrás. A gente estava mais 2 semanas atrás. Porque o fiscal estava bom, a gente estava lá fora, a inflação estava. Mas eu diria que essas 2 últimas semanas a gente teve mudanças. Agora vamos voltar naquele ponto. Ruído e sinal. A gente teve sinais de forte mudança de cenário. A inflação americana mais forte e o governo brasileiro sinalizando que vai gastar mais do que se previa. Então você começa a ficar um pouco mais pessimista com a Bolsa Brasil. A gente ainda gosta, tá? Eu acho que, porque obviamente com isso a Bolsa caiu.
Então a gente está sempre medindo risco-retorno. A gente acha, obviamente, do lado do cenário que a gente está olhando, piorou um pouco, mas ela caiu. Então a gente gosta de Bolsa Brasil ainda, mas a gente está mais cauteloso por causa dos riscos que a gente está olhando para frente. Não, até fazer uma propaganda. Hoje eu publiquei um artigo no Valor Invest hoje, botei o nome, o arcabouço que nunca existiu. Porque eu vi um filme que tem na Netflix chamado Soldado que Nunca Existiu. Não vi. Que foi uma operação da Inglaterra para enganar os nazistas. Então eles fingiram lá um morto qualquer, um indigente, botaram o cara lá no mar, lá perto, e os nazistas pegaram o cara com os documentos com uma falsa indicação de onde seria um ataque. Então, o soldado que nunca existiu. Apesar de botar o nome aí, acabou-se que nunca existiu. Entendeu? Mais ou menos isso. Nantes, infelizmente a gente tem que encerrar. É uma pena. Faltou alguma coisa? Não, falamos até demais. Que pena. Nantes, foi um prazer estar aqui com você. Foi maravilhoso. Obrigado. Pode me convidar de novo. Vou convidar, sem a menor dúvida. Obrigado. Gente, mais um episódio do Investimento à Beça, hoje com meu amigo Marcelo Nantes. Papo maravilhoso. Tchau, gente!